que seria do homem moderno sem sua agenda? Uma pessoa bem organizada consulta 20 vezes por dia. Tudo aí é anotado, os aniversários, os encontros. Somos prisioneiros do tempo. Há um tempo para cada coisa. O dia só tem 24 horas. Além de tudo, o tempo é dinheiro. Ufa! Nesse programa trataremos primeiro da questão das diferentes escalas de tempo. Em seguida, apresentarei alguns instrumentos para medição do tempo e, finalmente, falarei do aspecto subjetivo da nossa percepção do tempo. Se eu tiver tempo. Versão brasileira BKS. Mas o que é o tempo? Questão banal, diriam vocês, mas cuja resposta está longe de ser simples. O tempo é, antes de tudo, uma duração. Um filme dura 1 hora e 50 minutos, as férias duram 3 semanas, mas também é uma indicação na cronologia. Jacques Cartier descobriu o Canadá em 1534. Napoleão morreu em 1821. O homem inventou a medição do tempo. O que aconteceria se destruíssemos todos os relógios e todos os calendários? Talvez não houvesse mais encontros, vencimentos de dívidas, fim do mês, mas o tempo ainda existiria. O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em redor do Sol determina a duração de um ano. O dia corresponde à duração da rotação da Terra em torno de seu próprio eixo. Mas o homem não se contentou com essas durações aproximativas que existiam na natureza. Ele teve necessidade de reagrupar ou de subdividir o tempo em unidades iguais e mensuráveis. O dia, por exemplo, foi dividido em períodos de 24 horas para melhor situar certas obrigações cotidianas, como comer, dormir ou trabalhar e assim por diante. O homem construiu um grande número de escalas que lhe permitem medir todos os fenômenos entre o extremamente breve e o quase eterno. Não calculamos a idade do universo em segundos, como também não calculamos nossa idade em bilhões de anos. O homem atual é capaz de conceber e de medir quantidades de tempo imensamente pequenas e imensamente grandes. Portanto, ele deve recorrer a diferentes escalas de tempo para descrever o mundo em que vive. Por exemplo, segundo os especialistas do desenvolvimento motor, é preciso aproximadamente 1 ano para que um recém-nascido aprenda a ficar em pé e a andar, graças ao desenvolvimento de seu sistema nervoso. Os demógrafos, por outro lado, avaliam nossa expectativa de vida em dezenas de anos. Nos países desenvolvidos, esta é de aproximadamente 75 anos, enquanto que nos países em desenvolvimento é só de 51 anos. Contudo, para um historiador, as dezenas de anos não são suficientes. Eles precisam de centenas de anos, às vezes mais, para explicar as grandes descobertas. Assim, um historiador das ciências lhes diria que a primeira máquina a vapor tem aproximadamente 200 anos e que os objetos indispensáveis aos nossos dias foram inventados há cerca de 100 anos. Para um arqueólogo da pré-história, em compensação, só os milhares de anos são úteis. Os vestígios dos seres que ele estuda têm 20, 50, 100 ou mesmo 200 mil anos. Por exemplo, nosso ancestral direto, o Homo sapiens, só apareceu na Terra há aproximadamente 75 mil anos. E só há 10 mil anos no Oriente Próximo os homens se tornaram os primeiros sedentários. Houve então o começo da agricultura, da criação de animais e da cerâmica. No entanto, a escala dos milhares de anos é insuficiente para um paleontólogo encarregado de estudar os primeiros seres vivos do nosso planeta. Os fósseis mais antigos de organismos vivos com esqueletos, achados até hoje, têm aproximadamente 600 milhões de anos. E há 225 milhões de anos, os dinossauros apareciam na Terra para desaparecer há 65 milhões de anos. Quanto a nós,
somente há 7 ou 8 milhões de anos, nossa linhagem se separou da do macaco. O homem verdadeiro, capaz de utilizar os utensílios de forma generalizada, nasceu na África há aproximadamente 3 milhões de anos. A escala dos milhões de anos é igualmente indispensável ao geólogo que se interessa pela evolução do globo terrestre. Há 200 milhões de anos, por exemplo, todos os continentes atuais formavam um único supercontinente chamado Pangeia. Sob efeito dos movimentos da crosta terrestre, esse supercontinente se dividiu em fragmentos que então se puseram à deriva. Esses fragmentos que constituem nossos continentes atuais ainda estão à deriva. Mas nosso mundo tem um passado ainda mais longínquo, e é em bilhões de anos que um astrofísico deve contar para compreendê-lo. Há 15 ou mesmo 18 bilhões de anos, o universo nascia de uma imensa explosão, o Big Bang. A idade da Terra é atualmente estimada em 4 bilhões e 600 milhões de anos. Agora, se nos interessamos pelas pequenas durações de tempo, percebemos que, nesse caso, o homem conseguiu retroceder os limites do concebível. Mostramos atualmente em laboratório que o tempo de propagação do influxo nervoso, desde o cotovelo até o pulso, por exemplo, é de aproximadamente 3 milésimos de segundo. Outro exemplo, é possível medir a descarga principal de eletricidade dos relâmpagos, que se dá através de fortes clarões que duram menos de 1 milésimo de segundo cada um. Quanto a acontecimentos ainda mais rápidos, uma carga de dinamite explode em alguns milionésimos de segundo. Quanto aos bilionésimos de segundo, nós os utilizamos às vezes na física das partículas. Os pions carregados, por exemplo, são partículas cuja duração de vida média é de 26 bilionésimos de segundo. Essas partículas são obtidas em aceleradores, provocando-se colisões em altíssima velocidade entre os elétrons e seus homólogos de carga oposta, os pósitrons. Entretanto, na física das partículas, 1 bilionésimo de segundo é considerado um tempo relativamente longo. Um pion carregado, por exemplo, tem uma duração de vida suficientemente longa para ser visto com a ajuda de um detector de partículas, o que não é o caso de todas as partículas. Existem muitas outras invisíveis às vezes, cuja duração de vida é estimada em bilionésimos de segundo ou até menos. Pouco importa o fenômeno ou o acontecimento. O homem soube inventar uma escala de medição que se estende dos bilionésimos de segundo aos bilhões de anos. Felizmente, todas essas unidades são praticamente universais, mas nem sempre foi assim. Um dos primeiros calendários conhecidos foi criado na Mesopotâmia 2000 anos antes de Cristo. Era um calendário lunar, baseado no tempo de revolução da Lua em torno da Terra. O ano continha 12 lunações de 29 dias e meio cada uma, o que dava um ano de 354 dias. Mas já que a Terra leva 365 dias para dar a volta em redor do Sol, havia, portanto, uma diferença de 11 dias cada ano, que os sacerdotes corrigiam acrescentando regularmente meses suplementares. O ano de 365 dias nos vem dos egípcios. Foi Júlio César, retornando do Egito, que o impôs ao Império Romano. Antes dele, o calendário romano era um calendário lunar de 355 dias. E os políticos introduziam sempre correções destinadas muito mais a prolongar seu reinado do que a acompanhar a trajetória dos astros. Júlio César decretou que o ano 46 a.C. teria 445 dias e que daí em diante o mês de fevereiro teria um dia a mais a cada 4 anos. O ano bissexto acabava de ser inventado. O calendário de Júlio César permaneceu praticamente inalterado até a Idade Média, mas no século XV o calendário estava adiantado em relação ao movimento do Sol.
foi o Papa Gregório XIII que decretou que o ano de 1582 seria 10 dias mais curto. A reforma foi adotada imediatamente nos países católicos, mas os protestantes preferiam estar adiantados em relação ao Sol do que concordar com o Papa. A Inglaterra conservou o antigo calendário até 1752. Durante praticamente 2 séculos, era 14 de outubro no continente e 4 de outubro na Inglaterra. Felizmente, as viagens eram menos frequentes nessa época. A história dos instrumentos de medição é extraordinária. Sabiam vocês que os primeiros relógios não tinham ponteiros dos minutos? Bastava que o relógio da torre marcasse as horas. Consultar nosso relógio, um relógio pregado na parede, é para nós um gesto cotidiano e natural. Se não pudermos medir o tempo, muitas vezes nos sentimos perdidos. No entanto, passaram-se milênios antes que o homem pudesse dispor de objetos práticos e precisos para medir o tempo. Antes do fim do século XVII, ainda não medíamos os minutos. Há 3 ou 4 mil anos, os habitantes das margens do Nilo, no Egito, mediam o tempo observando o deslocamento no decorrer das horas da sombra projetada por um bastão fincado no chão. Foram estes os primeiros relógios solares. Mais tarde, por volta de 1500 anos antes de Cristo, foi inventado um relógio independente dos astros chamado clepsidra. Tratava-se de um relógio à água, onde os intervalos de tempo eram medidos através da quantidade de água derramada de um vaso para outro. Essa invenção foi logo seguida pela da ampulheta. O primeiro relógio mecânico foi construído em 1275, mas foi principalmente nos séculos 17 e 18 que a medição do tempo conheceu um verdadeiro progresso. Galileu descobriu as leis do movimento pendular, mas foi Christian Huygens, um holandês, que por volta de 1650 conseguiu pela primeira vez fazer funcionar um pêndulo com uma engrenagem mecânica. Graças à capacidade do pêndulo de oscilar de forma precisa, podia-se enfim medir os minutos. Os relógios mecânicos atuais são ainda construídos de acordo com o mesmo princípio. Uma mola flexível de aço especial fornece a energia necessária ao funcionamento do relógio. Deve-se dar corda periodicamente, seja com a mão, seja por um sistema automático, obedecendo ao movimento do pulso. Sob a ação da mola, o tambor movimenta as rodas dentadas graças a uma série de engrenagens que multiplicam a rotação e comandam os ponteiros num ritmo rigorosamente determinado por um balancim com oscilações constantes. A oscilação do balancim é mantida pelas rodas dentadas, que lhe distribuem sua energia pouco a pouco, graças a um mecanismo autobloqueador chamado âncora. A âncora deixa escapar uma pequena parte da energia das rodas dentadas em intervalos regulares. Um relógio mecânico de boa fabricação só varia cerca de 4 segundos por dia. Em busca de maior precisão, utilizamos há cerca de 30 anos a regularidade vibratória do quartzo, em substituição ao balancim espiral do relógio mecânico. O quartzo é um cristal que possui a propriedade de poder vibrar numa frequência própria e de forma regular. Os primeiros dispositivos utilizavam quartzo natural, mas hoje usamos quartzo sintético, que possui frequências bem precisas. A pilha gera uma corrente elétrica que faz vibrar o quartzo numa frequência padronizada de 32.768 vibrações por segundo. Esta frequência é em seguida dividida 15 vezes por 2 por meio de um circuito integrado até se obter um sinal, por exemplo. A esse sinal, a corrente da pilha passa pelo circuito impresso para acionar o motor que avança 1 passo por segundo. Esse motor movimenta uma série de engrenagens. Graças ao desenvolvimento de circuitos integrados miniaturizados, o mecanismo pode ser colocado numa caixa de alguns milímetros de diâmetro e de 1/10 de milímetro de espessura. A leitura da hora se fará por meio de ponteiros movimentados por rodas dentadas que reduzem a velocidade, semelhantes ao relógio mecânico, ou por um mostrador de cristal líquido, funcionando no vácuo por meio de uma tensão elétrica. Um cristal líquido é um líquido orgânico cujas moléculas têm uma forma alongada.
Normalmente, estas moléculas estão desordenadas. Submetidas a uma tensão elétrica, elas se orientam paralelamente umas às outras, modificando a direção da luz que as atinge. Um filtro polarizante colocado sob o cristal líquido permite a leitura da hora. A precisão de um relógio eletrônico a quartzo de boa fabricação é tal que o relógio varia no máximo 60 segundos por ano. Mas sua precisão está bem atrás daquela do relógio atômico. Os relógios atômicos servem de padrão para a medição do tempo. Desde 1967, eles são utilizados para definir o segundo, a fim de calibrar os outros dispositivos de medição do tempo. Sua margem de erro é de apenas 1 segundo em milhões de anos. Num relógio atômico, são os átomos de césio que desempenham o papel do pêndulo ou do balancim. Quando o átomo de césio é excitado por meio de um sinal de micro-onda, um de seus elétrons oscila de forma perfeitamente estável e regular, um pouco mais de 9 bilhões de vezes por segundo. Essa frequência é dividida eletronicamente até se obter um impulso por segundo. Já que todos os átomos de um mesmo elemento são perfeitamente idênticos, os relógios atômicos são de uma estabilidade inigualável. Será esta estabilidade ultrapassada um dia? Certos pesquisadores estudam atualmente a possibilidade de utilizar as pulsações ultra-rápidas dos pulsares para obter uma medição do tempo ainda mais estável que a dos relógios atômicos. A natureza submete-se ao tempo. Só o homem possui o poder de lidar com ele. A memória nos permite mergulhar no passado e a imaginação nos dá o poder de nos projetarmos no futuro. Mas há um lugar onde o homem se torna um mestre absoluto do tempo. É no cinema. O corte permite suprimir sequências inteiras de acontecimentos e dar com toda a liberdade saltos no tempo. Não temos a necessidade de ver a personagem estacionar seu carro diante de um prédio, andar num corredor e abrir a porta de um apartamento. Basta ver a personagem parar na frente do prédio e entrar no apartamento para saber o que se passou. Mas o que é evidente para o espectador de hoje nem sempre foi assim. Temos apenas que lembrar a época dos filmes mudos. Víamos entre as cenas um cartão preto no qual estava escrito 3 dias mais tarde, 3 meses mais tarde. Ou ainda um calendário com folhas voando ao vento. Mesma coisa com as lembranças ou com as projeções no futuro. Não faz muito tempo, a imagem se tornava esfumada e uma música de sonho acompanhava a cena. Hoje em dia, essas transições são inúteis. O diretor pode brincar como quiser com o tempo. E nós também, pois nossa experiência com o tempo é profundamente subjetiva. Certos dias, as horas nos parecem intermináveis. Em outros dias, elas parecem correr numa velocidade louca. O que acontece? Simplesmente porque nossa apreciação do tempo é extremamente influenciada por inúmeros fatores psicológicos e fisiológicos. A idade, por exemplo, tem uma grande influência. Antes dos 8 anos, a criança não é realmente capaz de fazer uma estimativa correta do tempo. Para ela, a duração de um acontecimento nunca é julgada independentemente de seu conteúdo e ela não é capaz, como o adulto, de corrigir suas impressões imediatas pelo raciocínio. Por exemplo, sua noção de tempo está intimamente ligada ao resultado da ação e ao esforço proporcionado. Assim, se pedirmos a uma criança de menos de 8 anos para alinhar blocos rapidamente durante um certo espaço de tempo, e em seguida pedirmos para fazer a mesma coisa lentamente durante o mesmo espaço de tempo, ela julgará sem hesitação que trabalhou mais tempo no primeiro caso, simplesmente porque alinhou mais blocos. Só com o passar dos anos, a criança aprende a organizar sua concepção de tempo. O
desenvolvimento da consciência do tempo, por outro lado, muitas vezes é considerado um sinal de normalidade. Muitos doentes mentais ou pessoas que sofrem de distúrbios psicológicos, como a esquizofrenia, têm uma percepção deformada do tempo. De um modo geral, um dos primeiros fatores que influenciam nossa apreciação da duração do tempo é a motivação. Por exemplo, uma costureira cuja tarefa consiste em repetir sem parar os mesmos gestos achará que o tempo passa mais lentamente do que um diretor totalmente envolvido na sua produção. Para este último, as horas passam sem que ele perceba. A atenção é igualmente um fator determinante na nossa percepção do tempo. Assim, a costureira que pode executar sua tarefa automaticamente, portanto, prestando mais atenção nas horas que passam, acha sempre seu dia mais longo. Quanto mais prestamos atenção no tempo, mais devagar ele passa. Em compensação, o diretor ocupado com a preparação do roteiro, com o ensaio dos atores, ou com seu diretor de fotografia, não presta atenção no tempo. Para ele, os dias são sempre muito curtos. Mas trata-se de uma avaliação preliminar do tempo. O resultado é outro, quando avaliamos depois a duração de um período de nossa vida. Os dias parecem curtos para o diretor, mas depois que passam, a duração da produção de uma série de televisão lhe parece longa, tendo exigido muito tempo, pois ele fez muitas coisas diferentes. É o contrário para a costureira encarregada de um trabalho repetitivo. Seus dias podem lhe parecer intermináveis, mas ela terá a impressão de que seu ano de trabalho foi curto, porque houve poucas mudanças. Em regra geral, as drogas também têm um efeito sobre nossa avaliação do tempo. Os estimulantes, como a cocaína, o álcool, as afetaminas, a cafeína, dão a impressão de que o tempo se acelera. Por outro lado, os tranquilizantes produzem uma desaceleração do tempo subjetivo. Mas como o homem e os animais fazem para avaliar o tempo? Muitos cientistas se perguntam atualmente se essa capacidade não está relacionada com os relógios internos do nosso organismo. Assim, os ritmos biológicos que sincronizam as diferentes funções fisiológicas do corpo parecem ter um papel importante na nossa capacidade de apreciar o tempo. Especialmente o ritmo vigília-sono de 24 horas, que é chamado ritmo circadiano, teria um papel crucial para os homens. Esse ritmo circadiano é regido por um relógio interno situado nos núcleos supraquiasmáticos do hipotálamo. Esse relógio interno é extremamente influenciado pelo ambiente e, entre outras coisas, pela duração da claridade. Assim, as pessoas colocadas em isolamento completo veem seu ritmo vigília-sono se alongar. Sua duração pode até mesmo dobrar, atingindo 50 horas, com períodos de atividade contínua de mais de 35 horas. Ora, essas pessoas também perdem a noção do tempo, considerando as durações muito mais curtas do que são na realidade. Um espeleólogo que ficou voluntariamente isolado numa gruta durante 2 meses saiu com a impressão de que tinha passado apenas 1 mês. Todas essas experiências que estudam a influência do ambiente em nossos ritmos biológicos e na avaliação do tempo são evidentemente muito importantes para a conquista do espaço onde não há nem dias nem noites. Contudo, esperamos que os astronautas que irão habitar a futura estação espacial não se esqueçam de seus relógios. Certos heróis de ficção científica têm o poder de retornar o curso do tempo. Mas, na realidade, o maior poder que o homem tem sobre o tempo é a linguagem. Graças à linguagem, o homem pode evocar uma coisa ausente, extraí-la do passado ou do futuro e torná-la presente. É também pela linguagem e depois pela escrita que ele pode transmitir seus conhecimentos às gerações seguintes, permitindo que escapem da noite dos tempos.